Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Fernando e estou aqui representando a equipe da Luminous Focus para apresentar o nosso projeto Distress All Because of You. Nosso time é composto de 12 pessoas, sendo elas a Daniela Genka, o Eduardo Lopes, o Enzo Russi, eu, Fernando Thompson, Gabriel Volpe, Vitor Coelho, Henrique Lima, Luca Barzan, a Michele Bonorino, Matteo Tritt, Renan Jordan e o Vitor Nishida. A nossa empresa é uma desenvolvedora de jogos eletrônicos para PC, console e celular, onde nosso foco é sempre buscar jogos que tenham ênfase na representação da diversidade, e fazemos isso explorando as mecânicas e principalmente a história que nossos jogos contam. A missão de nossa empresa é desenvolver jogos digitais com alta qualidade audiovisual e fator replay, sempre com foco na busca pela representatividade em nossos games. Nossa visão é ser uma empresa reconhecida nacionalmente pela qualidade, popularidade e representação da diversidade em nossos produtos. Teremos como fonte de receita a venda de jogos desenvolvidos, de expansões das histórias e cosméticos nos jogos e microtransações de games futuros. Nosso público-alvo são jogadores que sofrem de algum transtorno mental ou que representam minorias. Também temos como clientes jogadores que gostam de representatividade nos jogos. A partir de tudo isto, desenvolvemos nosso jogo Distress All Because of You, que aborda principalmente a síndrome de borderline. Mas por que escolhemos essa ideia para o jogo? E afinal, o que é borderline? Bom, borderline é um transtorno mental de bipolaridade que desencadeia principalmente instabilidade de humor e comportamentos compulsivos. Este transtorno, em muitos casos, é causado por abusos e maltratos durante a infância e a adolescência e agrava-se muito na fase de jovem adulto. Em nossos processos de pesquisa, buscamos a orientação de uma psicóloga, que se tornou nossa principal orientadora a respeito do tema. Junto disso, buscamos também orientações com pessoas que sofreram de borderline ou que sofrem. Nós tivemos a oportunidade de conversar com esta pessoa e fazer algumas pessoas a ela. E dentre as principais, descobrimos que a aceitação desta doença é um processo complicado, pois quem sofre desse transtorno precisa muito da paciência e da ajuda daqueles que estão ao seu redor. Descobrimos também que o relacionamento dela com os pais afetou a maneira em como ela se relaciona com o restante da sociedade, onde ela diz que tem muitas dificuldades na aceitação no mercado de trabalho por conta de medo de dizer que sofre desse transtorno. E por final, descobrimos que a sua autoestima varia diversas vezes durante um único dia, alegando ser a maior montanha-russa do mundo. Sendo estes os principais tópicos de nossas pesquisas, vamos falar sobre o jogo. Nosso game é em primeira pessoa do gênero ação e aventura, com foco no combate e na exploração somados a elementos de árvore de habilidade e storytelling. Em comparação ao semestre passado, nosso game mudou muito. As principais mudanças ocorreram nos inimigos, pois eles estavam genéricos e não correspondiam com a identidade visual que queríamos retratar de acordo com a narrativa. Implementamos também um fator muito importante para a história que queremos contar da personagem, sobre como a sociedade a enxergava. E nosso game não continha nenhum elemento que remetesse a esse fator. E para nos ajudar a contar a história, nós implementamos diversas cutscenes que narram a história da personagem principal. E muitas mudanças também ocorreram na gameplay, onde nós tínhamos como foco o combate corpo a corpo, e agora optamos pelo foco no combate mais distanciado. E agora vamos para dentro da gameplay. E aqui estamos dentro do nosso game Distress All Because of You. Inicialmente, dentro do game, vemos que a interface já aborda um visual que retrata a personagem principal, Claire. Nela, também buscamos focar e demonstrar já de início a fragmentação da personalidade que o transtorno causa na pessoa. Temos a opção de controles para podermos visualizar como jogar o nosso jogo. Temos também esse efeito de para onde nós arrastamos o mouse, a interface ela interage de acordo com a maneira que a pessoa posiciona o mouse dentro da tela. E vamos aqui para o botão play. Passando pela tela de load, nós temos a nossa introdução. Neste começo, temos a Claire falando com seu marido, que não a responde pelo telefone.
e isso deixa preocupada tendo vários pensamentos consigo mesma. Já falando a respeito da direção de arte, nós focamos em deixar o cenário mais escuro propositalmente e com baixa iluminação, para que isso proporcione um suspense e um pouco de tensão no jogador nesse primeiro momento em que ele adentra no universo de Distress. Ao adentrar no game também, queremos deixar claro que esta primeira fase se passa no futuro, que é o presente da personagem Claire. E ao longo do game, ela irá acompanhá-la através dos pedaços de sua história que contamos no game. E aqui já vemos a pequenina Claire quando estava na sua infância. O jogador ainda não sabe que aquela é a Claire da infância. E a Claire da infância pede ajuda à Claire do presente, que acabou de descer do ônibus. Aqui temos a primeira cutscene, que também serve para dizer para o jogador que esse daqui claramente não é o mundo real, e sim que futuramente ele irá descobrir, juntamente com a Claire, que isso daqui ela está dentro de um mundo dos sonhos. Logo quando acontece a primeira cutscene, ficará evidente para o jogador que esse não é o mundo real e que ele está em um ambiente fantasioso, que será explicado com a narrativa do game. O propósito destas crianças aqui, encarando a Claire com esses olhos brilhosos, é para inserir meio que a sociedade dentro do nosso game. Porque tudo isso daqui, essa primeira parte do game, essa primeira parte da história da Claire, vai retratar sobre a infância dela e todos os traumas que ela passou durante a infância. Aqui seguimos a Claire em sua infância por este beco até cairmos aqui e chegarmos ela correndo para este prédio deitado aqui que servirá como nosso chão. E aqui teremos a próxima cutscene. A Claire adulta se depara com a Claire na infância chorando. E aqui aparece uma cena da infância da Claire, onde ela estava sofrendo bullying naquela quadra. E a Claire pequenina vem e abraça a Claire adulta. E aqui também teremos o primeiro combate do jogo. Quando alguma habilidade nova é apresentada ao jogador, nós temos meio que essa pausa e o jogador pode ler um tutorialzinho e depois que ele terminar de ler, ele pode clicar neste botãozinho para poder prosseguir. E esse é o primeiro inimigo que nós nos deparamos dentro do game. Esses inimigos seriam as crianças que faziam bullying na Claire quando ela estava nessa fase da infância. O combate, à distância, funciona com a Claire arremessando, como se fosse esse poder dela, arremessando esses fragmentos de vidro nos inimigos que dão dano e futuramente nós podemos dar upgrades nessas habilidades que a Claire tem. O objetivo desses inimigos funciona com o sistema de combate corpo a corpo. Eles sempre tentam se aproximar de nós e eles têm esse ataquezinho com o dash, utilizando o braço como se fosse o braço fragmentado com um pedaço de vidro vermelho, como se fosse uma espada e que nos dá dano quando ele nos atravessa. Quando nós tomamos dano, nós usamos elementos na interface, onde a interface fica com essa bordinha vermelha, sinalizando que o jogador está tomando dano. Ao derrotar o último inimigo, nós podemos ver a Claire na sua infância aqui de volta. Nos agradecendo porque nós a ajudamos e pedindo para que nós continuemos a segui-la. Agora nós atravessamos a parte que nos foi bloqueada no caminho. As crianças ainda continuam nos observando. E aqui elas têm um diálogo sobre a cena que acabou de acontecer. A Clara na sua infância vai parar aqui, esperando que nós continuemos tentando chegar no final dessa rua sem saída. E aqui vai acontecer a mesma coisa que nos aconteceu antes. O cenário que é o nosso objetivo vai se afastar e mais prédios surgirão
e nós teremos que ser obrigados a desviar por mais um caminho seguindo a Claire, criancinha. Ali teremos a cena do parque. Aqui as duas têm um diálogo a respeito desse parque, onde tanto a Claire na sua infância quanto a Claire adulta o reconhecem e trocam diálogos a respeito de que elas estão reconhecendo esse ambiente. Nessa cena, o foco é mostrar para o jogador que tanto a Claire criança quanto a Claire adulta visitaram e tem várias memórias ruins e boas desse parque. E aqui nós somos apresentados com o nosso segundo tipo de inimigo, que são essas criancinhas sem braço que preferem nos atacar à distância, tanto que quando nós nos aproximamos dela, elas automaticamente tentam se distanciar para poder continuar nos dando dano através do grito. Como esses são inimigos que ficam mais à distância, eles são mais fracos, sendo derrotados com apenas um único disparo da Claire. Tanto esses inimigos quanto os anteriores estão representados com aqueles elementos desses fragmentos de vidro vermelhos. Assim que nós os derrotamos, o caminho para a gente poder voltar à nossa rua principal é liberado, e aqui nós apenas enxergamos a Claire, criança, e nós deparamos com a próxima cutscene. O que acabou de acontecer foi meio que uma transição de cenários e de fragmentos da história da Claire. Agora, nós vamos deixar a Claire em sua infância e vamos conhecer mais a respeito da transição da sua infância para a sua adolescência. E para isso, nós vamos adentrar a sua residência quando ela era criança. Nesse início do jogo, o primeiro foco foi demonstrar o trauma da Claire, que era as suas companhias na escola e o que acontecia com ela dentro e fora da época da infância. Agora estamos livres para explorar a casa dela. O foco, anteriormente, nesse primeiro início, foi retratar os traumas que a Claire sofreu fora da sua casa. E agora que nós estamos aqui dentro, nós vamos conhecer um dos principais causadores de trauma na Claire, que é ninguém menos que o seu pai. E vamos também conhecer mais a respeito dos itens coletáveis que nós temos dentro do nosso jogo. Esse é um dos primeiros que nós encontraremos. Quando nós o coletamos, dá esse efeitozinho visualzinho. Apertando ESC, aqui ó, nós temos essa opção de lore, né? Ou seja, da história. Clicando aqui, a gente pode ver que nós liberamos o primeiro coletável. E clicando aqui, nós temos uma descriçãozinha breve a respeito dele. Ó. Um brinquedo que Claire costumava levar para todos os lados. E a descrição deste brinquedo é que é um brinquedo que a Claire costumava levar para todos os lados junto com ela. E ela o considerava esse brinquedo como o único amigo em quem ela realmente poderia confiar em todos os momentos, para poder brincar e sem precisar carregar nenhum fardo com ela. Aqui, o caminho de onde o jogador tem que ir será indicado por meio que essas memórias da Claire dentro de sua casa. Agora, nós vimos o que acontecia um pouquinho da Claire dentro da sua casa e nós estamos livres para explorar aqui dentro. Dando uma voltinha por aqui, nós encontramos o quarto da pequenina Claire em sua infância. E aqui nós temos o primeiro item que nós podemos coletar e agora podemos continuar.
De novo, agora que nós coletamos esse item, nós temos aqui, ó, foto em família. Uma foto da Claire com a sua família. A foto está toda desgastada e danificada. Essa foto demonstra um retrato tirado da família há muitos anos atrás, quando a Claire tinha apenas 3 anos de idade. E agora, basta a gente descer aqui que podemos prosseguir na história. Quando esta porta se abre, nós agora iremos vivenciar a parte da adolescência de Claire, na parte em que ela estudava e ia para a escola. Muito do que aconteceu aqui também contribuiu para os traumas que ela sofreu durante a sua vida. Aqui nós temos, andando por esse corredor, nós temos esses efeitos como se fossem esses diversos olhos de pessoas sempre olhando e julgando-a. Aqui nós temos o cenário do refeitório, onde teremos mais uma cutscene. Esse diálogozinho aqui nós podemos ver o que retratou muito da adolescência da Claire, onde as pessoas que estavam em volta dela e os amigos a chamavam de estranha e ficavam falando muitas coisas a respeito da família dela, como por exemplo que o pai dela era um abusador. Aqui nós nos deparamos com o segundo tipo de inimigo. Esse inimigo é o inimigo que também prefere o combate à distância. Quando nós nos aproximamos dele, ele recua. Ele tem somente um braço fragmentado que usa para disparar projéteis em nossa direção. Terminando este combate, nós estamos livres para prosseguir. Antes, deixa eu mostrar aqui para vocês rapidinho como que está funcionando a nossa árvore de habilidades. Como vocês podem ver, eu tenho aqui 8 de essência, que é meio que o que nós temos que juntar para poder comprar esses aprimoramentos. O primeiro que temos aqui, ó, é o arremesso de fragmento. O primeiro que eu tenho disponível aqui, que o fragmento, o primeiro, ele meio que dá uma descrição da skill base do fragmento. E aqui nós podemos dar um upgrade nele, ó, que diz o que? A cada 5 fragmentos que nós arremessarmos, o próximo projétil dará mais 100% do dano no inimigo. Cada upgrade custa 1 de essência. Então já posso comprar o do level 2, que vai me dar 15% a mais de dano. E agora o upgrade no level 3 vai me dar um disparo mais poderoso a cada vez, ao invés de ser a cada 5 disparos, vai ser a cada 3 disparos. Útil também. E aqui, quando eu estiver usando o disparo mais poderoso, ele irá ricochetear em inimigos que estão perto dele. E toda a tipografia contribui muito para a linguagem visual que nós queremos transmitir. Também temos aqui o menu de opção, né? Para a gente poder retornar ao menu ou sair. E agora nós nos deparamos com o mesmo cenário do corredor, porém de ponta cabeça. Então vamos prosseguir. Aqui nós temos mais um objeto coletável que nós podemos interagir. Agora nós estamos na biblioteca, que é o próximo lugar onde nós teremos um grande combate. E aqui, chegando à esquerda, nós já temos o próximo coletável. Nessa cutscene, a Claire chega procurando por aquela adolescente que ela avistou no cenário na cutscene anterior, do refeitório. E agora nesse cenário nós temos um combate composto por vários inimigos, onde nós temos tanto o inimigo que é focado em ataque corpo a corpo, quanto as inimigas que são mais para combate à distância. Agora, como podemos ver, eu liberei vários upgrades e o meu disparo está ricocheteando em quase todos os inimigos e está causando bem mais dano. Após derrotarmos todos os inimigos, nós somos livres para dar mais uma explorada no cenário.
Aqui temos mais um coletável, que nós podemos coletar também. E o último coletável da biblioteca. Aqui, no outro lobby de secretaria, nós temos mais um coletável e agora podemos prosseguir. Mais um coletávelzinho aqui no corredor. E agora, também, em todos os corredores, nós quisemos colocar algo que retratasse o passado da Claire e tudo que ela estava sentindo. Aqui nós temos a Claire na adolescência já, que era a mesma jovem que a Claire do presente, que é quem nós controlamos, havia avistado no refeitório. Agora nós vamos para mais um combate em um cenário grande, e que nós temos também mais uma cutscene. Essa pessoa que nós encontramos é a Sophie, que na história da Claire era a melhor amiga dela, que até então sempre foi muito próxima dela e de repente ela deixou de ser amiga da Claire e isso acabou causando um trauma muito grande na Claire porque ela era uma das suas únicas amigas que acabou a abandonando. E o foco dessa parte 2 é esta reconciliação da melhor amiga com a personagem principal Claire. E aqui nós nos deparamos com o próximo tipo de inimigos, que são estas enfermeiras. Aqui, essas enfermeiras elas dão bastante dano, então eu resolvi morrer para poder mostrar para vocês o menu de quando nós somos derrotados. Aparece a frase que nós somos derrotados e nós temos a opção de recomeçar. E o motivo de termos enfermeiras é porque a Claire ela é constantemente enviada para a enfermaria por conta do seu transtorno e por conta de muitas coisas que aconteciam com ela durante a sua fase da escola. E a Claire, assim como todos os outros colegas e como todas as outras pessoas que fizeram parte da história dela, elas enxergava como pessoas que queriam o seu mal. E por isso que dentro do seu subconsciente, ela enxerga como versões monstrificadas e totalmente modificadas da realidade e que são os traumas que nós enfrentamos dentro do nosso jogo. Derrotando essas enfermeiras que dão muito dano, nós podemos prosseguir para o próximo cenário, que é o vestiário que nos levará até o ginásio, que é o cenário final do nosso jogo. Aqui nós temos mais um coletável. Vou aproveitar e vou dar uma passadinha por eles rapidinho, porque eu já coletei vários até agora. Nós coletamos o bracelete da Sophie, que era a melhor amiga da Claire. Nós encontramos também um ID de identificação da Sophie. Nós encontramos também um Walkman que continha muitas fitas de áudio gravadas para a Claire. E ela escutava esses remixes de músicas no Walkman sempre quando ela sentia ansiedade e nervosismo e tentava se acalmar ou se distrair dela mesma dos problemas que ela tinha. E aqui nós temos um álbum escolar, uma página do álbum escolar que contém a foto da Claire que foi rasgado pela Claire do álbum escolar de quando ela estava na escola. E dentre muitos outros aqui, o último que nós coletamos é o traje de banho. Aqui conta uma história a respeito deste artefato. Prosseguindo para o ginásio, nós temos aqui a Claire do presente encontrando e falando com a Sophie, que está se transformando em um monstro completo. E esse aqui é um dos combates principais do nosso jogo, porque ele envolve não só a Sophie, que é essa figurinha mais baixinha aqui, que tem os fragmentos em todo o lado direito do seu corpo. Esse combate aqui, ele junta todos os inimigos que nós vimos, que encontramos até agora. Os inimigos melee, as inimigas que arremessam projéteis e as enfermeiras que ficam nos perseguindo. E não só isso, também temos a Sophie que virou com uma espécie de chefona nessa fase. Nessas partes em que acabam juntando muitos inimigos, é muito útil essa habilidade que nós pegamos de ricochetear o projétil em vários, que assim a gente consegue dar bastante dano em todo mundo, uma vez só.
aqui também temos um coletávelzinho que, quando nós implementarmos a última parte do jogo, o jogador vai poder transitar livremente por aqui. E aí, né, porque quando esse combate encerrar, a gente vai se deparar com uma cutscene e a gente não vai ter chance de coletar isso daqui. Porém, a ideia é que quando o jogador coletar isso aqui, ele fique livre para caminhar por esse cenário e aí ele colete isso para poder prosseguir para a última parte e a parte final do jogo. Restando somente a Sophie, eu vou aqui derrotar ela porque ela tem muita vida. Nós agora nos deparamos com a cutscene final do jogo, onde a Claire consegue finalmente superar esse trauma da Sophie. Porque ela meio que se destransforma daquele monstrengo que ela havia se tornado no subconsciente da Claire e no nosso jogo. E agora as duas têm um diálogo. Nesse diálogo, a Sophie se desculpa, dizendo que ela acabou sentindo muito medo e que ela sempre se culpou por ter abandonado a Claire. E aqui ela explica que o erro não foi da Claire, e a culpa também não foi dela, e sim da própria Sophie. E o jogo termina com a Sophie dizendo que nunca mais deixará a Claire. E aqui, nosso jogo se encerra, nós agradecemos aqui as pessoas por jogarem, e aqui nós podemos voltar para o menu e sair. E agora, retornando aqui para a nossa parte de marketing. As principais características do nosso produto são a exploração de um mapa linear, com desafios, onde cada ambiente possui um fragmento da vida da personagem Claire, assim como todos que fizeram parte da sua história. Superação de traumas personificados, onde o jogador derrota cada inimigo entendendo seus comportamentos e padrões de acordo com seus aspectos físicos e visuais. Qualidade visual para que o jogador adentre o universo 3D de Distress, com grande desenvolvimento em efeitos visuais, iluminação e alto detalhamento do cenário. E para cada desafio superado, o jogador adquire melhorias para sua árvore de habilidades sobrenaturais. Os pontos fortes do nosso projeto são a direção de arte 3D e VFX bem trabalhado. Por sermos uma empresa indie, conseguiremos lançar nosso jogo com preço mais acessível no mercado e temos o desenvolvimento narrativo com foco em representatividade de minorias. Dentro do que consideramos como fraquezas do nosso projeto, temos a limitação de apenas uma plataforma, baixo investimento em marketing, baixo conhecimento dos desenvolvedores do mercado de games e tempo total de jogo inferior aos demais indies. E o que nos ajuda dentro do nosso projeto é que o gênero do nosso jogo está entre os mais queridos da população brasileira, e por aqui, produtos indies ganham mais atenção do que em outros países. E o que pode nos atrapalhar é o foco e a popularidade da plataforma mobile no Brasil, e a grande quantidade de jogos na plataforma Steam, e os fatores econômicos negativos gerados pela pandemia. Nosso público-alvo primário está composto por jovens de 16 a 21 anos de idade que possuem ou não transtorno de borderline. Essa idade se deve a dois motivos. O primeiro é que, como o jogo retrata sobre abusos físicos que a personagem sofreu pelo pai, a idade mínima recomendada para ser jogado esse jogo é de 16 anos para cima. O segundo motivo é que o distúrbio de borderline afeta principalmente jovens adultos que estão compostos por essas idades. E, no geral, eles são adolescentes que gostam de jogos de ação e aventura, com combates frenéticos e divertidos. Eles sentem prazer de jogar novamente o jogo para explorar todo o ambiente à procura de objetos escondidos pelo cenário e possuem interesse por histórias marcantes e discutíveis. O público-alvo secundário do Distress se encontra na faixa etária de 19 a 35 anos, sem diferença de gênero e com escolaridade suficiente para entender a presença de doenças mentais na sociedade. Portanto, temos um público de classe média, jovem e com paixão por jogos. A nossa persona é a Beatriz, de 18 anos, que possui síndrome de borderline e faz tratamento semanalmente para tratar de seu transtorno. Ela tem muitas dificuldades em trabalhar em conjunto com outras pessoas e de manter um relacionamento com membros da sociedade no geral. Ela gosta de jogos eletrônicos, principalmente de aventura, ação e exploração. O objetivo da nossa empresa é vender pelo menos 120 mil cópias do jogo em um ano de lançamento, alcançar 350 mil seguidores em nossas plataformas, estar presente em pelo menos 2 grandes eventos, como por exemplo a Big Festival e a BGS. A respeito dos 4Ps, nosso produto é um jogo digital surrealista de ação e aventura, com foco na narratividade e representatividade. O jogo será lançado para PC e futuramente para consoles, pelo preço planejado de R$ 19,90. Planejamos trabalhar contra uma de nossas ameaças,
E por isso, escolhemos a Epic Games para ser a plataforma de lançamento. E para nos posicionarmos no mercado de games e que as pessoas tomem conhecimento de nosso produto, criaremos redes sociais nos principais canais de comunicação, como YouTube, Twitch e Instagram. Estando próximo do lançamento do jogo, nós os utilizaremos para a divulgação e com materiais promocionais, como trailer, imagens e colecionáveis. Após o lançamento do jogo, teremos mais materiais físicos para participar de eventos como o BGS e a Big. Para a nossa peça gráfica, nós temos a versão encapada do jogo em sua versão Steam, nosso Game Design Document, o plano de negócios do nosso estúdio, o livreto contando mais sobre a nossa pesquisa do tema do jogo, um artbook e um pôster do jogo. Em nosso playtest fizemos, antes de tudo, diversas pesquisas de interesse a respeito do tema do jogo, onde tivemos um feedback muito positivo sobre a ideia. No processo de playtest, fizemos uma triagem para filtrar pessoas que faziam parte de nossos públicos primário e secundário, e ao todo realizamos playtest com 15 pessoas, onde pudemos acompanhá-las durante o processo e com algumas oportunidades de gravá-las durante o procedimento. E sobre os feedbacks de gameplay, nós tivemos diversos problemas com bugs visuais, bugs de combate e bugs de efeitos sonoros. Mas também recebemos muitos elogios a respeito das cutscenes, VFX e qualidade dos cenários. A narrativa teve uma divisão entre um bom entendimento e pessoas que acharam ela um pouco confusa. O tema e a história abordada tiveram bastante impacto nas pessoas jogando, porém com clara necessidade de melhorias. Futuramente implementaremos a terceira e última fase para o jogo. Ampliaremos o combate com mais habilidades na árvore de talentos e implementaremos locução e dublagem dentro do jogo. Nós, integrantes da Luminous Fox, acreditamos que nosso projeto tem muito potencial e o atingiremos aperfeiçoando cada detalhe, para que a Claire tenha sua história alcançada e conhecida por todos. Agradecemos muito a presença e a atenção de todos presentes na banca, e até mais!